Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo do juros simples, nós entramos em uma parte muito importante dentro da matemática financeira, que é a parte de desconto simples. É interessante que alguns autores de alguns livros importantes dentro do universo da matemática só consideram esse tipo de desconto, não consideram aliás, a questão do desconto composto, porque na realidade a gente vai ver que o desconto que é mais rentável para os bancos é o desconto simples. É tanto que o desconto composto praticamente não é aplicado nas operações bancárias. Daí a importância do estudo do que é esse desconto simples e da sua aplicabilidade dentro da matemática financeira. Então, pessoal, ao longo dessa disciplina, nós vamos estudar 4 tipos de descontos. Dois tipos de desconto simples, que é o desconto racional e o desconto comercial, e 2 tipos de desconto composto. Desconto simples, composto, né? Aliás, o desconto composto racional e o desconto composto comercial. Nós vamos ver esses 4 tipos de desconto. Primeiramente, já que nós já estamos dentro da parte de juros simples, a gente vai estudar esses 2 tipos de desconto simples e quando a gente estiver estudando a parte de juro composto, a gente vai estudar os outros 2 tipos de desconto. Só que antes de eu entrar no desconto simples em si, cabe explicar a teoria para vocês, porque muitos alunos se confundem ou mesmo se questionam qual é realmente a aplicabilidade, qual é a praticidade desse conteúdo, para que serve desconto e o que é realmente esse desconto. Então, para que a gente estude esse desconto, a gente vai ter que estudar um pouco sobre o que são títulos de crédito, né, e como eles são utilizados. Então, vamos ver aqui o livro, eu acho muito interessante, o livro do Eduardo Parente, que é o livro que eu utilizo nessa disciplina. Eu acho muito interessante a introdução do capítulo 10, né, do capítulo que trata sobre esse assunto. Então, vamos ler aqui o que o Eduardo Parente diz. Ele diz o seguinte: são muito comuns no mundo dos negócios as operações em que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, recebe algo de imediato, seja uma mercadoria, seja um serviço, seja um dinheiro, e só efetue o devido pagamento após determinado período de tempo. Isso é lógico, né, pessoal? Nem sempre a gente tem o dinheiro na hora, né? Então, geralmente, as pessoas optam por pagar a prazo por não ter esse valor de imediato. E aí, por não pagar de imediato, a gente sabe que vai incorrer juros, né? Não existe operações financeiras sem a cobrança de juros. Então, só efetua o pagamento após um determinado período de tempo, previamente combinado entre as duas partes envolvidas. Que partes envolvidas são essas? A primeira parte é a parte credora, né, que é aquela que presta serviços, empresta o dinheiro, ou seja, é a loja, é aquela pessoa física ou jurídica que emprestou o dinheiro à mercadoria, certo? E o devedor, que é aquela pessoa que compra, que recebe os serviços, que toma o dinheiro emprestado, etc. Tais operações são chamadas operações de crédito e são realizadas mediante um documento comprobatório da dívida chamado título de crédito. Então, é esse título de crédito que vai formalizar essa operação. Então, a gente já viu, até na disciplina de legislação empresarial, alguns tipos de títulos de crédito. A gente vai rever aqui nessa aula os principais, né? Dentre os títulos de crédito reconhecidos pelo direito comercial brasileiro, destacamos alguns. Então, o título mais utilizado pelas lojas é a questão da nota promissória, né? Você vai numa loja de calçados, por exemplo, e compra um determinado tênis, né? E aí você vai lá e assina uma nota promissória com aquele valor que está sendo devido, né? Ou então vai de confecção, e aí você vai e compra
determinadas roupas, e aí você assina uma nota promissória. Então, essa nota promissória consiste em um documento oficial pelo qual uma pessoa, declarando-se devedora de certa quantia a outra pessoa, compromete-se a pagá-la em certa data, combinada entre as partes. Né? Outro tipo de crédito, a questão da letra de câmbio. Né? A letra de câmbio serve quando eu vou pegar dinheiro emprestado. Né? Então, você pede um dinheiro emprestado a uma pessoa e você utiliza a questão da letra de câmbio. Então, a letra de câmbio consiste em documento oficial pelo qual uma pessoa ordena a outra que ele pague certa quantia em determinada data. Então, serve mais para essa questão de pagamento, né, de valores. Outro tipo de títulos de crédito muito também utilizado é a questão da duplicata, né? Como se fosse... A duplicata é o que a gente chama de carnê, né? Você vai numa loja e aí compra um eletrodoméstico, uma geladeira, aí você tem aqueles boletos, né, para pagar todo mês. Aquele boleto nada mais é do que a duplicata, né, em favor daquela loja, daquela pessoa jurídica em que você vai pagar todo mês. Então, a duplicata consiste em um documento oficial pelo qual uma pessoa declara devedora de certa quantia relativa a uma compra de mercadorias. A duplicata corresponde a uma cópia da fatura da compra. Então, nas operações envolvendo títulos de crédito, chama-se. Então, aqui, em todas essas operações, seja a nota promissória, seja a letra de câmbio, seja a duplicata, nós vamos ter 3 figuras. Nós vamos ter a figura do sacado, a figura do sacador, e nós vamos ter a data de vencimento. Quem é o sacado? É o devedor do título, certo? Isto é, a pessoa a quem é dirigida a ordem de pagamento. Ou seja, a pessoa que, né, está devendo o título. O sacador é o proprietário do título, isto é, o credor da dívida. É aquela pessoa que vai tomar a dívida. E a data de vencimento? A data de disponibilidade, data a partir da qual a quantia relativa à dívida estará à disposição do sacador. Nós temos também a questão do endosso, né? As leis que regem as operações financeiras permitem a transferência da propriedade dos títulos de crédito mediante a operação chamada endosso. O que é esse endosso? O proprietário do título lança no documento sua assinatura, tornando assim ao portador, isto é, de propriedade do eventual possuidor. As transferências de propriedade de títulos de crédito dão origem às operações de desconto. Então, a operações de desconto. Nessa unidade, trataremos principalmente desse assunto. Então, pessoal, o que seria, na realidade, uma operação de desconto? Por exemplo, eu fui lá numa loja de confecções, aqui do ICO, comprei uma determinada quantia de roupa, né, para pagar daqui a 6 meses, por exemplo. E vamos dizer que a loja... Vamos dizer que eu comprei R$2.000 em roupas nessa loja de confecções. Aí vamos dizer que a loja esteja precisando desse dinheiro. Só que como foi acertado comigo, né, que eu sou o devedor, a loja está precisando desse dinheiro, receber esse dinheiro, porque está faltando capital de giro nela, e ela vai até um banco e vende esse título, essa promissória que eu assinei, como um título de crédito. Aí o banco, o que o banco vai fazer? O banco vai cobrar certamente um juro por estar comprando essa dívida. Então, o que o banco, na realidade, faz é comprar, né, essa dívida através de uma operação de desconto. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dar um desconto por estar comprando essa dívida. Ou seja, ele vai pagar, ele não vai pagar o valor todo, ou seja, ele não vai pagar os R$2.000, que vamos dizer que a duplicata, o valor da nota promissória seja de R$2.000. Ele não vai pagar os R$2.000 para a loja, ele vai pagar um valor menor e vai assumir aquela dívida. E aí,
no caso eu que sou cliente, eu não vou pagar mais à loja, eu vou pagar ao banco, né? E com certeza eu vou pagar aqueles R$ 2.000, né? Vou pagar aqueles R$ 2.000 ao banco. E o que o banco, na realidade, ganhou foi esse desconto, né? Esse valor que ele pagou a menos para a loja, né? O cliente não vai mudar nada, porque ele vai pagar os mesmos R$ 2.000. Só que a loja, no caso, vai deixar de receber uma parcela por estar querendo adiantar aquele título, certo? Então, não sei se eu expliquei bem, mas a realidade é isso, certo? É bem simples de compreender. Então, o livro aqui traz outro exemplo. Suponhamos que uma pessoa possuidora de um título de crédito deseja vendê-lo em uma certa data anterior do seu vencimento, certo? Ou seja, essa pessoa aqui, no caso, seria a loja, certo? A loja que eu comprei as roupas, certo? Que eu comprei. Então, ela é possuidora de um título de crédito, nesse caso aqui, seria a nota promissória, ou seja, a loja que eu comprei as confecções, ela é possuidora dessa nota promissória, então ela só vai receber depois de uma certa data e ela deseja vendê-lo anterior à sua data de vencimento. Então, ela está precisando, essa loja, essa pessoa está precisando desse dinheiro, e aí para que ela consiga receber uma parte logo, ela decide vendê-la a outra pessoa, anterior a justamente a data de vencimento dele. Nesse caso, deverá dirigir-se a um banco, transferindo a ele, por meio de endosso, né, essa operação aqui, né, um endosso, a propriedade do título. É claro que o banco exigirá na compra um certo abatimento no valor do título. Ou seja, ele não vai pagar o valor total do título, né? Ele vai cobrar um abatimento que vai ser exatamente esse desconto, tendo em vista o adiantamento do título. Os abatimentos dessa natureza costumam ser chamados de valor de desconto ou simplesmente desconto. Certo, pessoal? Então, esse desconto nada mais é do que o juro que o banco cobra por estar comprando esse título. Certo, pessoal? Então, eu acho que vocês entenderam, né? Se não entendeu, volta o vídeo, certo? A minha explicação. E aí, com os exemplos práticos, vocês vão entender na prática, certo? Os exercícios vão servir para que vocês entendam. Mas na prática é bem fácil de entender. Ou seja, uma pessoa que é detentora de um título de crédito, seja uma promissória, seja uma letra de câmbio, seja uma duplicata, que vai vencer em uma certa data, só que ela quer receber antes esse valor. Então, como ela quer receber antes, ela vende essa dívida, esse título, para outra pessoa, normalmente um banco. E esse banco, para comprar essa dívida, ele não vai pagar o mesmo valor da dívida, ele vai pagar menos, certo? Então, esse valor que ele vai pagar menos é exatamente o que a gente chama de desconto, que vai ser exatamente um juro que ele vai cobrar para estar pagando aquela dívida antecipadamente, né? Para a pessoa que é devedora, né, não vai modificar nada, ele vai pagar o mesmo valor. Só que em vez de pagar aquela pessoa que antes ela contraiu a dívida, ela vai pagar para a pessoa que fez um endosso, ou seja, vai pagar para aquela pessoa o mesmo valor para aquela pessoa que comprou a dívida, no caso do banco. Certo, pessoal? Então, desconto. Então, desconto é o abatimento sobre o valor de um título ao qual alguém faz jus por comprá-lo, em uma data anterior de seu vencimento. Então, é o abatimento, certo? Do valor de um título ao qual alguém faz jus por comprá-lo em uma data anterior a seu vencimento. Indicaremos, certo, o desconto pelo D. Então, é interessante que vocês façam, né, no caderno de vocês, uma espécie de resumo, certo, pessoal? Vocês peguem esse PDF que eu passei para vocês e vocês façam uma espécie de resumo com esses conceitos, né, para que vocês aprendam. Então, desconto é o abatimento sobre o valor de um certo título, ao qual alguém faz jus por comprá-lo em uma data anterior de seu vencimento.
Nas operações envolvendo um título de crédito, destacamos alguns elementos relativos à data de análise do problema. Então, sobre esse título, nós vamos analisar a questão dos valores, certo? Então, a gente vai ter dois tipos de valores desses títulos. O primeiro a gente vai chamar de valor nominal e o segundo a gente vai chamar de valor atual. Então, o que seria esse valor nominal? O valor nominal ou valor futuro do título é o valor do título em uma data posterior à análise do problema. Normalmente, essa data posterior é a data de vencimento do título. Indicaremos o valor nominal pelo porém, certo? Pedro, não entendi nada. O que é esse valor nominal? Lembra lá do exemplo que eu dei. Eu fui lá na loja de roupas, né, na loja de confecções, e aí comprei R$2.000 de roupa. E esses R$2.000 eu vou pagar nessa loja de roupa só daqui a 6 meses. Então, esses R$2.000 é o valor nominal do título. Eu assinei a promissória no valor de R$2.000 pagar daqui a 6 meses. Então, é o valor que eu vou pagar sobre aquelas roupas, né? O valor futuro. Lógico que esse valor futuro já está incorrido os juros, né? Já é um valor que já está acrescentado com juros, certo? Então, se a gente fizesse uma analogia com os juros compostos, aliás, se a gente fizesse uma analogia com o juros simples, esse valor nominal aqui seria o montante, né? Seria aquele valor futuro que já é somado com juros. Então, esse valor nominal, pessoal, se a gente fizer uma analogia com a questão do montante, né, com juros simples, esse valor nominal seria o nosso montante, certo? Só que a gente vai chamar aqui em desconto de valor nominal, ou seja, é o valor futuro, é o valor que já está, né, num certo futuro. Já está depois de um certo tempo, né, que eu vou pagar aquele valor com uma certa quantidade de juros, ou seja, é o valor futuro do título. E o valor atual, ou valor presente do título, é o valor do título na data de análise do problema. Indicaremos o valor atual por A. O que é esse valor atual? Então, aquela loja de confecções não quis esperar pelos 6 meses para que eu pagasse aqueles R$2.000. Então, o que foi que ela fez? Vendeu aquele título de crédito para um banco. Só que o banco não pagou os R$2.000 para ela. Ele pagou só uma parte dos R$2.000. Vamos dizer que o banco só tenha pago R$1.700 pelaquela promissória de R$2.000. Então, esses R$1.700 vai ser exatamente o valor atual, ou seja, aquele valor que o título valia antecipadamente, certo? Então, seria o valor atual daquele título, certo? Pode ocorrer, no entanto, de um título ter seu valor definido em data anterior à data de análise. Nesse caso, modifique-se a data de análise para que a data do valor do título, a data em que o valor do título foi definido, e calcula-se o valor nominal desse título em uma data em que se deseja. Então, pode ser que o valor atual, né, já esteja sido calculado e você queira calcular um valor de um valor nominal depois. Então, a gente vai ver essas situações depois, certo, pessoal? É bem simples. Então, aqui nós temos um exemplo. Ele traz aqui um exemplo bem simples. No caso, por exemplo, do exemplo que eu citei, né, o valor nominal de R$2.000 e o valor atual de R$1.700. Então, qual seria o desconto? 2.000 menos 1.700 dá o quê? R$300. Então, o valor do desconto nessa operação foi de R$300. Aqui a gente tem outro exemplo. No caso de uma pessoa possuidora de uma duplicata, essa pessoa possuidora pode ser a loja, né? De R$20.000. Ela vendeu essa duplicata a um banco numa data anterior de seu vencimento por R$15.000. Então, como é que a gente extrai aqui os dados desse exemplo? Então, qual seria o valor nominal? Vai ser os R$20.000, né? Que seria a duplicata, né? Que ela vendeu. Ou seja, esses R$20.000 aqui é um valor futuro que já está incorrido de juros. Então, o valor nominal aqui, R$20.000. O valor atual da data de resgate, os R$15.000 que ela vendeu, certo? E o desconto?
o desconto nada mais é do que os 20 mil menos os 15 mil. Então, 20 mil menos 15 mil, desconto 5 mil. Bem facinho, né, pessoal? Isso aqui dá a gente compreender. Então, o exemplo dado ilustra as seguintes relações básicas envolvidas em uma operação de desconto. Então, o que seria o desconto? Seria nada mais do que o valor nominal menos o valor atual. Ou se a gente, por exemplo, quisesse isolar o valor atual aqui, aí o que que a gente faria? A gente colocaria, né, o valor atual para cá, ou seja, colocaria o valor atual positivo, né, e traria o desconto que está positivo para esse lado negativo. Então, ficaria aqui, ó, o valor atual, se a gente isolasse ele, ficaria o valor atual é o valor nominal menos o desconto, certo? Então, aqui, quem seria o valor atual, certo? Seria o valor nominal, que é 20 mil, né? Menos o valor do desconto, que é 5 mil. Então, 20 mil menos 5 mil dá o quê? 15 mil, que é o valor atual, certo? Ou, se eu quisesse achar a questão do valor nominal, bastaria eu pegar o valor atual mais o desconto. Será que dá certo? Se eu pegar aqui o valor atual desse exemplo, que é 15 mil, e somar com o valor do desconto, que é 5 mil, eu vou chegar ao valor nominal? 15 mil mais 5 mil dá 20 mil, certo, pessoal? Então, vai ter situações em que a gente vai precisar só do desconto, então utiliza essa fórmula. Se a gente precisar do valor atual, utiliza essa fórmula, ou utilizando, querendo saber o valor nominal, utiliza essa fórmula aqui, certo? Então, em que, né, essa fórmula? Então, em que o D é o desconto, o A é o valor atual e o N é o valor nominal. Na prática, o desconto consiste no juro cobrado pelo comprador do título, ou seja, é o juro que o banco cobra, certo? A pretexto do aluguel do dinheiro antecipado. Quando esse juro é calculado sobre um único valor do título, ou seja, o nominal atual, o desconto é chamado desconto simples. Certo? Então, esse desconto ele pode ser cobrado tanto em face do valor atual. A gente vai ver que esse desconto que é calculado em cima do valor atual é o que a gente chama de desconto racional. E o desconto que é calculado sobre o valor nominal é o desconto comercial, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? É claro que o correto é calcular o desconto com base no valor atual, pois sendo o desconto uma espécie de juro e sendo o juro proporcional ao capital envolvido, o desconto deve ser proporcional ao valor atual do título, lógico, né? Então, se o desconto tem que ser proporcional ao valor que é cobrado. Então, no entanto, muitas vezes o desconto é cobrado com base no valor nominal, ou seja, é cobrado em cima do valor futuro, por representar uma maior rentabilidade para o comprador do título. Então, o banco, pessoal, ele sempre vai comprar um título com base no método que vai gerar mais desconto para ele, ou seja, vai gerar um maior desconto para o banco, certo? Então, os bancos sempre utilizam o cálculo do juro do desconto simples comercial, porque é o desconto melhor para ele, é o desconto em que o banco vai ganhar mais, certo? Então, esse fato gera o aparecimento de dois tipos de desconto simples. O racional, que é calculado em cima do valor atual, e o comercial, que é calculado sobre o valor nominal, os quais estudaremos a seguir. Então, vamos ver os dois tipos de desconto. O primeiro tipo de desconto é o desconto racional simples, certo? É o desconto racional. Esse desconto racional simples, também chamado de desconto por dentro ou desconto real, é o desconto simples aplicado sobre o valor atual do título. Indicaremos o desconto racional por D. Observações. Para questões práticas, o desconto racional simples poderá ser designado abreviadamente por desconto racional. A gente vai chamar, pessoal, aqui de desconto racional, certo? Mas aí é desconto racional simples porque se trata de juros simples. Mas aí, para questões mais práticas, a gente vai chamar só de desconto racional.
Esse tipo de desconto equivale a uma espécie de juros simples, em que o capital inicial corresponde ao valor atual do título. Ou seja, é um juro simples, em vez de eu estar calculando, por exemplo, os juros, né, igual ao capital vezes a taxa. Então, a diferença aqui é que eu estou calculando, em vez de eu calcular o juro, eu estou calculando desconto, certo? Em vez do J, eu estou colocando aqui D. E em vez do capital, eu estou chamando de valor atual. Então, o C aqui seria o A, o I é a taxa, e o N, pessoal, seria o período de tempo, certo? Então, aqui o N seria o nosso T da nossa fórmula. Só que aqui para desconto, a gente troca o C pelo A e o T por N, certo? Então, esse tipo de desconto equivale a uma espécie de juros simples, em que o capital inicial corresponde ao valor atual do título. Assim, para um título descontado em N períodos de tempo antes de sua data de vencimento, a taxa I e com certo valor atual temos. Então, foi o que eu expliquei, né? Em vez de eu estar calculando o juros simples, então, aqui, em vez do J, a gente está trocando o J pelo D, certo? O CIT, né? J igual a CIT. Em vez de eu colocar capital, eu estou chamando aqui de A. O I é a taxa, não se mudou a variável. E o N, a gente é o tempo, né? O N seria o T. No entanto, a maioria das situações envolvendo descontos tem-se conhecimento do valor nominal e não do valor atual do título. Por esse motivo, fez-se necessária a dedução de uma relação para desconto racional, que envolve o valor nominal do título. Então, pessoal, vamos aqui deduzir aqui essa fórmula para que vocês possam entender, né, as fórmulas de um jeito melhor. Então, vamos aqui para o quadro. Só um instante. Então, a gente sabe que o desconto, né, o desconto é igual a um certo valor nominal menos um valor atual. De outro modo, se a gente quisesse, por exemplo, achar o valor nominal, ou seja, se eu quisesse achar o valor nominal desse desconto, então eu vou isolar aqui o N. Então eu vou pegar aqui, eu vou inverter, vou colocar assim, N menos A é igual a D. Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei esse membro com esse, certo? E aqui eu vou isolar esse N. Então, o valor nominal nada mais é do que o desconto. Esse valor atual que está negativo passa para esse lado aqui positivo. Então, fica desconto mais o valor atual. Ou o valor nominal é o valor atual mais o desconto. Tanto faz, né? Essa soma aqui tanto faz. Se eu quisesse achar o valor atual, aqui eu tenho que o valor atual mais o desconto é igual ao valor nominal, certo? Eu só fiz trocar. Então, quem seria o valor atual? Se eu isolasse aqui o valor atual, eu teria que o valor atual é igual ao valor nominal, trazendo esse D para cá, ele vai vir negativo, então menos o desconto. Então, para que a gente possa trabalhar com desconto, né, a gente sabe que o desconto seria nada mais do que o nosso juros simples, né? Que é o juros simples? J é igual a CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, para desconto, a gente considera que o desconto D, a gente vai trocar esse J pelo D, o C a gente vai trocar pelo A, o I permanece, e o tempo a gente vai trocar pelo N. Esse N aqui a gente vai pequeno, certo? Então, não vamos confundir. O N pequeno sempre vai ser considerado pela questão do tempo, certo? O N pequeno sempre vai ser tempo, sempre vai estar relacionado a período de tempo. Esse N grande vai ser o nosso valor nominal, ou seja, o valor futuro, certo? O valor futuro. O valor, esse Azinho vai ser o nosso valor presente. Então,
Quem é esse valor nominal? É nada mais do que o nosso capital, certo? O nosso Czinho. E o valor, aliás, esse N nada mais é do que o nosso montante, né? O valor futuro, ou seja, o valor que está acrescido é o capital mais os juros. E esse valor atual nada mais é do que o nosso capital, certo, pessoal? Então, para que a gente possa deduzir uma fórmula para desconto racional, então vamos reduzir aqui uma fórmula para o nosso desconto racional. Então, para que a gente possa deduzir uma fórmula do desconto racional, a gente vai partir dessa fórmula aqui do desconto, certo? Dessa daqui. Então, vamos pegar. Desconto nada mais é do que o valor atual vezes uma taxa vezes um período de tempo, certo? Essa relação aqui a gente extrai do juros simples. Então, vamos aqui. O desconto é igual. Espera aí, viu, pessoal? Eu ainda estou aprendendo a mexer nessa lousa. Então, o desconto é igual. Em vez de eu colocar esse Azinho aqui, eu vou utilizar essa expressão que a gente aprendeu aqui. Quem é o valor atual? O valor atual nada mais é do que o valor nominal menos o desconto. Então, em vez de eu colocar esse valor atual aqui, eu vou utilizar essa relação que a gente acabou de achar, que o valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto. Então, eu vou colocar aqui. Em vez de eu colocar esse A, eu vou colocar aqui A igual... em vez de eu colocar o A, eu vou colocar N menos o valor nominal menos o desconto, vezes a taxa, vezes o período de tempo. Então, pessoal, aqui a gente chega aqui, o desconto é igual. A gente tem aqui uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar esse N vezes o I vezes N e vou multiplicar o D vezes o I vezes N. Então, N vezes I vezes N menor, então vai ficar N e N, né? Assim, o N vezes a taxa vezes o período de tempo. Menos, né? Menos o D vezes o I vezes N vai ficar D vezes I vezes N. Assim, pessoal. Então, perceba o seguinte. Então, a gente percebe, a gente vai fazer o seguinte. A gente percebe que aqui nós temos D, nós temos um número em função de D, e aqui a gente tem outro número em função de D vezes I vezes N. Então, a gente vai trazer esse número aqui para esse membro. Ele está negativo, ele vai vir para cá positivo. Então, vou pegar aqui D, está negativo, ele vai vir aqui para cá positivo. D vezes I vezes N, certo? E aqui ficou o N, o valor nominal, vezes a taxa, vezes o período de tempo. Então, perceba que aqui eu tenho D e aqui eu tenho D. Então, eu posso colocar esse D, esse desconto aqui em evidência. Colocando em evidência, eu dividindo aqui, D por D vai dar o quê? Vai dar 1. Mais, eu dividindo esse D por esse D, se eu dividir, né, vai sobrar quem? Vai sobrar o I vezes N. Só estou colocando em evidência, certo, pessoal? O D. Então, aqui vai ficar I vezes N, que é igual a N vezes o valor nominal, vezes a taxa, vezes o período de tempo. Então, se eu quiser isolar esse D aqui, o valor do desconto nada mais vai ser do que esse valor aqui nominal, né? O valor nominal, vezes uma taxa, vezes um período de tempo, dividido por o que está dentro do parênteses, eu vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 1 mais a taxa vezes o prazo. Pessoal, essa daqui é a nossa fórmula de desconto racional, certo? Essa fórmula de desconto racional. É interessante falar que aqui, se eu quiser achar o valor de desconto, se a questão estiver pedindo o valor de desconto, a gente vai achar utilizando essa fórmula. No entanto, a questão também pode pedir para que você ache o valor atual de um certo desconto. Então, se ele pedir para que você ache o valor atual, você vai ter que utilizar outra fórmula. Não dá para achar o valor atual aqui, porque você só está utilizando o valor de desconto.
Mas aí a gente pode utilizar essa relação aqui para a gente encontrar o valor atual. Como é que a gente faz? A gente sabe que o valor atual é igual a quem? O valor atual é igual ao valor nominal menos o valor do desconto. Então, quem seria esse valor atual? Nominal menos. Então, quem seria esse valor do desconto? Em vez de eu colocar esse D aqui, eu vou colocar que o D é igual a essa fórmula aqui, que eu já achei, né? Essa fórmula aqui. Então, quem é essa fórmula? Em vez de eu colocar o D, eu vou colocar essa fórmula. Então, vai ser o N vezes o I vezes o N dividido por 1 mais I vezes N. Então, perceba que o valor atual, aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho outra fração. Então, quando a gente tem uma subtração de fração, o que a gente faz? O mínimo, né? Então, o mínimo de qualquer número vezes com 1, né, vai ser esse próprio número. Então, a gente pode dizer que o mínimo desse número e 1 é o próprio esse número, né, que é 1 mais I vezes N. Então, aqui, o que a gente faz? Divide com o denominador e multiplica com o numerador. Então, o que a gente faz? 1 mais I vezes N dividido por 1 é 1 mais I vezes N. E 1 mais I vezes N vai chegar em quê? Vai chegar em N vezes 1 mais I vezes N. Assim, esse vezes esse é igual a N menos 1 mais I vezes N dividido por 1 mais I vezes N é igual a 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E 1 vezes N vezes I vezes N é igual a N vezes I vezes N, certo? 1 vezes o próprio número é esse próprio número, né? Então, pessoal, reescrevendo aqui, a gente tem esse N, ele está multiplicando tudo que tem dentro do parênteses. Então, vou multiplicar o N vezes 1, depois vou multiplicar o N vezes I vezes N. Então, N vezes 1 é igual a N, mais N vezes I vezes N vai ficar N vezes I vezes N, menos, né? Eu vou repetir, N vezes I vezes N, sobre 1 mais I vezes N. Então, perceba que aqui eu tenho N vezes I vezes N, menos N vezes I vezes N. Então, eu tenho aqui um número somando, menos um número subtraindo. Então, eu posso cancelar esse número com esse, certo? Porque aqui eu tenho um somando com um subtraindo. Então, a gente chega que o valor atual é igual a N, só vai sobrar o N aqui, dividido por 1 mais I vezes N, certo? Então, se a questão pedir para achar o valor atual, então a gente vai considerar essa fórmula aqui. Por outro lado, se a questão quiser saber o valor nominal, a gente pode utilizar essa fórmula aqui para achar o valor nominal. Então, a gente pode dizer que o valor atual não é igual a N sobre 1 mais I vezes N. Então, se a gente fizer aqui meus pelos extremos, né? Então, N vezes 1 é igual a N, que é igual a vezes esse número vai ficar A vezes 1 mais I vezes N. Então, essa fórmula aqui, pessoal, é muito parecida com a nossa fórmula de montante simples, né? Assim, a fórmula de montante simples, né? Montante igual ao nosso capital vezes 1 mais I vezes T. Assim, então, percebam, o N que é igual ao montante, né? Que eu tinha feito. E o C é igual ao nosso capital. E o N é o nosso tempo. Então, pessoal, essas são as 3 fórmulas que a gente vai utilizar para achar a questão do desconto racional. É esse primeiro desconto aqui, desconto racional, certo? Vai ser essa fórmula aqui, desconto. Procurem refazer, certo? Essas contas que eu fiz. Procurem anotar também no caderno essa fórmula aqui, essa e essa.
só para concluir, né? Então, eu fiz, né? Fiz essas fórmulas em que a gente vai chegar nessas três relações, em que o D é o desconto racional, o I é a taxa de desconto racional, o I é a nossa taxa, o N é o prazo, que vai ser o tempo, o A é o valor atual racional e o N é o valor nominal. É importante frisar que a taxa e o tempo, né? A taxa, o I e o N, sempre tem que ser o mesmo período de tempo. Então, se a taxa tiver ao ano, o tempo também tem que estar ao ano. Se a taxa tiver em mês, sempre tem que estar em mês. Então, a gente tem que converter, né, para eles ficarem no mesmo período de tempo. Então, para finalizar, a gente tem o desconto comercial. Então, o desconto racional, ele sempre é calculado em função do valor atual, né, pessoal? O desconto racional sempre vai ser calculado com base no valor atual. Veja que sempre para eu descobrir as fórmulas, eu parti sempre do valor atual. A diferença entre o desconto racional e o desconto comercial é esse. O desconto racional, ele parte do valor, ele é calculado com base no valor atual, ou seja, no valor presente. Já o desconto comercial, ele é calculado em cima do valor nominal do título, ou seja, do valor futuro. Então, o desconto comercial simples, que na realidade é o desconto que realmente é praticado pelos bancos, também chamado desconto por fora, é o desconto simples aplicado sobre o valor nominal do título. Indicaremos o desconto comercial por DC. A gente está colocando DC para desconto comercial. Então, observação. Nessa unidade, o desconto comercial simples poderá ser designado apenas por desconto comercial. Esse tipo de desconto equivale a uma espécie de juros simples, em que o capital C ou A foi substituído pelo valor do título. Então, lembra que lá no desconto racional a gente substitui o capital pelo valor atual? Nesse desconto, a gente vai substituir o valor do capital, ou seja, o valor que seria o capital, a gente está substituindo pelo valor futuro, certo? O valor do capital seria o valor do montante, ou seja, seria o valor do título, o valor nominal do título. Assim, para um título nominal N, o desconto descontado em N períodos de tempo antes do seu vencimento, a uma taxa de desconto comercial IC, teríamos. Então, o desconto, né? No desconto racional, a gente troca. Aqui seria os juros, né? Os juros seria igual ao capital vezes I vezes T. No desconto racional, a gente troca o C pelo A. No desconto comercial, a gente troca o C, né, pelo N, certo? Então, a gente pode chegar nas seguintes fórmulas, né? Então, vamos aqui para o quadro para que a gente possa deduzir. Então, deixa eu só apagar aqui o quadro. Então, o desconto comercial simples. É interessante frisar que esse desconto sempre parte da fórmula de juro, né? A nossa fórmula que é juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo. No nosso desconto racional, a gente chama, em vez de eu estar calculando o juro, né? Estou calculando aqui o desconto. A gente troca esse C pelo valor atual, pelo A vezes a taxa que permanece, né? E o T seria o período de tempo. Isso para desconto racional. Mas aqui a gente não está querendo calcular o desconto racional, porque no caso aqui é o desconto calculado por dentro, né? O desconto racional é o desconto por dentro. Ele também é chamado desconto por dentro.
Então, a gente vai querer calcular aqui o desconto comercial. Então, em vez de eu trocar... Só um instante. Em vez de eu trocar o C aqui pelo A, eu vou trocar esse C aqui pelo valor do título, ou seja, eu vou trocar pelo valor futuro, que é o valor nominal. Então, em vez de eu colocar C, eu vou colocar o N. Então, vezes a taxa, vezes o tempo, que vai ser o nosso período de tempo, que aqui é N, certo? Então, eu vou calcular o desconto por essa fórmula, certo? Essa daqui, pessoal, é a nossa fórmula para calcular desconto, certo? Desconto racional. Aliás, o desconto comercial. Certo? Então, essa é a nossa fórmula para desconto comercial. Mas se eu quisesse achar o valor atual do título nessa fórmula, certo? Como é que eu faria para calcular? A gente sabe que o valor atual é quem? O valor atual é o valor nominal menos o valor do desconto. Não é assim? Então, a gente já aprendeu lá pelaquela primeira fórmula, né, de desconto, né? A gente sabe que o desconto é igual... o desconto, né, é igual o valor nominal menos o valor atual, não é assim, pessoal? Então, se a gente pegasse aqui, trocasse aqui os membros, a gente teria que N menos A é igual a D. Ou, se a gente pegasse esse A, passasse para o outro lado, a gente teria que N é igual a D mais A. Ou, se a gente pegar que D mais A é igual a N, certo? Eu troquei de novo. Se a gente isolasse o A, a gente teria que A igual a N menos D. Assim, o valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto, certo? Então, se a gente quisesse achar o valor atual dentro da fórmula de desconto comercial, bastaria eu trocar esse D aqui por essa fórmula aqui. Então, quem seria o valor atual? Seria o nosso valor nominal menos o valor de desconto. Mas quem é o valor de desconto? É N vezes I vezes N. Certo, pessoal? Então, veja que aqui eu tenho N e aqui eu tenho N. Então, posso colocar esse N aqui em evidência. Então, N é igual a N dividido por N dá 1. Menos N dividido por N vezes I vezes N, vai sobrar o quê? Vai sobrar só o I vezes o N. Então, essa fórmula aqui, pessoal, é para que a gente possa achar o valor atual dentro do desconto comercial, certo? Aqui é a nossa fórmula para achar o valor atual. O valor atual dentro do desconto comercial, certo? E se eu quisesse achar o valor nominal? Então, aqui eu tenho... Sempre a gente vai ter essas três fórmulas. Uma fórmula para achar o valor do desconto, ou seja, o desconto racional, o desconto comercial. Uma fórmula para a gente achar o valor atual e uma fórmula para achar o valor nominal. Então, se eu quisesse achar o valor nominal, é só eu pegar essa fórmula aqui, pessoal. Ó. Só eu pegar essa fórmula aqui. A é igual a N vezes 1 menos I vezes N. Então, o valor... Se eu quisesse trocar, né, os membros, eu teria que N vezes 1 menos I vezes N é igual a A. Então, se eu quisesse isolar o N, eu traria tudo que está dentro do parênteses dividindo. Então, quem seria o N? O N, né, seria igual ao valor atual dividido por 1 menos I vezes N. Então, essa aqui é a nossa fórmula para achar o valor nominal dentro do desconto comercial. Então, aqui é para a gente achar o valor nominal do título, certo? Então, pessoal, vocês vão utilizar essas 6 fórmulas, né? Aliás, essas 7 fórmulas para calcular os descontos, certo? Se a questão pedir para que, Pedro, eu não sei como utilizar isso, a gente vai aprender utilizando nos exemplos, certo? A gente só vai
conseguir realmente aprender esse conteúdo quando a gente estiver trabalhando os exercícios. Na próxima videoaula eu vou trazer alguns exercícios e vocês vão aprender realmente como utilizar. Essa aula foi só para que a gente pudesse deduzir as fórmulas, compreender o que é esse desconto comercial, o que é esse desconto racional e saber um pouco, né, do que é. Então, sempre a gente vai aqui ter 6 fórmulas, aquelas 3, né, essas 3 aqui, que vão tratar de juro do desconto racional, essa daqui, quando eu quiser achar o valor do desconto racional, essa daqui quando eu quiser achar o valor atual do desconto racional, e essa daqui quando eu quiser achar o valor nominal do desconto racional. Aí, essas 3 aqui. Essas 3. Essa primeira, quando eu quiser achar o valor do desconto comercial. Essa daqui, quando eu quiser achar o valor atual comercial. E essa daqui, quando eu quiser achar o valor nominal do valor do desconto comercial. Então, são essas 6 fórmulas, né? Fora essa primeira aqui, que a gente deduziu todas, né? Essas primeiras fórmulas aqui que a gente achou para achar. São fórmulas bem simples de se deduzir e que vocês precisam aprender, certo? Só terminando aqui a leitura do PDF, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Não, né? Só para terminar a leitura lá. Então, esse D sempre vai ser o desconto, o N sempre vai ser o valor do título, certo? O valor nominal, o I sempre vai ser a taxa e o N sempre vai ser o período de tempo, certo? Então, essa foi a nossa aula de explicação e aí eu vou gravar outro vídeo com uns exemplos. Até lá, pessoal!